Você já sentiu que encontrou alguém capaz de mudar tudo, mas que o mundo ao seu redor jamais aceitaria? Foi assim comigo. O meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, e durante muito tempo carreguei em silêncio algo que parecia me sufocar: o medo de ser eu mesmo. Conheci Rafael na academia da faculdade. Não houve nada de mágico ou cinematográfico. Só dois rapazes tentando usar o mesmo equipamento ao mesmo tempo, uma troca rápida de olhares, uma pergunta banal: tá usando? E de repente começamos a nos ajudar nos treinos. Aos poucos, isso virou conversas após o exercício, piadas, mensagens à noite. Quando percebi, já estava esperando ansiosamente pela hora de vê-lo. Rafael tinha uma calma que me desarmava. Eu era mais intenso, cheio de energia, mas com ele encontrava um silêncio que não pesava. Aos poucos, a amizade ganhou algo diferente, uma tensão que nenhum dos dois nomeava. O toque da mão dele no meu ombro durava um pouco mais. Os olhares demoravam além do normal. Eu fingia não perceber, mas cada detalhe me queimava por dentro. Naquela noite, depois de um treino puxado, fomos até o apartamento dele. Sentamos no sofá, exaustos, e entre uma risada e outra, senti a perna dele encostar na minha. Ele não afastou, eu também não. O silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer palavra. Quando finalmente nossos olhos se encontraram, entendi. Aquilo não era só amizade. Gosto disso, ele disse baixinho. Do quê? Perguntei, tentando parecer tranquilo. De estar aqui, com você. O coração disparou. Respondi apenas. Eu também. Não houve beijo naquela noite, apenas um toque de mãos. Tímido, mas verdadeiro. E foi suficiente para mudar tudo. Nos dias seguintes, passamos a nos encontrar mais, sempre discretos, sempre olhando por cima do ombro, como se estivéssemos cometendo algum crime. Sabíamos o que estava nascendo, mas também sabíamos o preço que poderíamos pagar. A minha família era tradicional, e Rafael tinha medo de perder a bolsa se a história se espalhasse pelo campus. Então, vivíamos nesse equilíbrio frágil, presos entre o desejo e o medo. Mas segredos nunca ficam escondidos por muito tempo. Uma noite, ao voltarmos juntos da academia, caminhávamos por uma rua pouco movimentada. Nossas mãos se tocaram. Eu deixei ficar. Um instante de descuido e senti que alguém nos observava. Virei rápido, mas só vi uma sombra se afastando. Não dei importância na hora, mas devia ter dado. 2 dias depois, começaram os rumores. No corredor da faculdade, ouvi sussurros e risadas abafadas. Vocês viram? O Gabriel e aquele tal de Rafael. O mundo que eu tinha construído em silêncio estava desmoronando. Cheguei em casa e encontrei meu irmão me esperando. É verdade o que estão dizendo? Ele perguntou sem rodeios. Tentei negar, mas a minha hesitação foi a resposta. Ele saiu batendo a porta e eu fiquei com a sensação de que não havia mais lugar seguro. Procurei Rafael naquela noite. Precisava de apoio, de um abraço, de qualquer coisa que me lembrasse que não estava sozinho. Mas, quando bati na porta do apartamento dele, ouvi vozes. E não era só a dele. Esperei, coração apertado, até que ele abriu a porta. Estava acompanhado de outro rapaz. O choque me paralisou. Rafael, pálido, tentou explicar. Não é o que você pensa, mas eu já sabia. O medo o havia vencido. Ele preferiu proteger a própria imagem em vez de enfrentar o que sentíamos. Saí dali sem olhar para trás, com o peso de duas dores: a da rejeição e a da traição. Pela primeira vez, percebi que para ser feliz, não bastava gostar de alguém. Era preciso coragem, e naquele momento, Rafael não tinha. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e encarei o próprio reflexo no espelho. Estava cansado de me esconder, cansado de viver com medo. Talvez fosse a hora de deixar de esperar que alguém me assumisse e começar eu mesmo a me assumir. Naquele instante, eu não sabia ainda, mas estava prestes a tomar a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Mensagens de colegas, alguns disfarçando curiosidade, outros descaradamente rindo. Entre elas, uma do meu melhor amigo, André. É verdade, cara? Você e o Rafael? Respirei fundo antes de responder. E se for? A resposta dele foi o silêncio. Não houve mais mensagens. Entendi ali que o cerco estava fechado. Não era apenas sobre mim e Rafael.
Era sobre todos que julgavam ter direito de decidir quem eu podia amar. Passei o dia evitando olhares, mas cada corredor parecia mais estreito, cada risada mais alta. No fim da tarde, criei coragem e mandei mensagem a Rafael. Precisamos conversar. Ele demorou para responder. Quando finalmente aceitou me encontrar, já era noite. Esperei por ele perto do rio, onde costumávamos correr juntos. Quando chegou, percebi que estava nervoso. Estão falando de nós, disse direto, sem rodeios. Eu sei, respondeu desviando os olhos. E você? Vai dizer alguma coisa? Ele ficou em silêncio. O som da água batendo nas pedras parecia mais alto do que tudo. Eu não posso, Gabriel. Não agora. Tenho muito a perder. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto. E eu? Perguntei. Você acha que eu não tenho nada a perder? Ele não respondeu. Só baixou a cabeça. Senti meu peito arder. Não apenas de tristeza, mas de indignação. Eu não era um segredo. Não queria mais ser. Então é isso? Insisti. Você prefere fingir que não existe nada entre nós? Eu não sei ser forte como você, murmurou. Olhei para ele por alguns segundos, tentando encontrar algo que me convencesse a ficar. Mas não encontrei. Apenas dei um passo para trás. Então fica com o seu medo. Eu escolho a minha verdade. Virei as costas e fui embora. Naquela noite, em vez de me afundar no silêncio, decidi escrever. Abri as redes sociais e, com as mãos tremendo, digitei: Sim, é verdade. Eu sou gay. E não, não é uma fase. Sei que muitos vão virar as costas, mas estou cansado de viver escondido. Quero ser honesto comigo e com todos. Apertei publicar antes que a coragem desaparecesse. As primeiras reações chegaram rápido. Alguns comentários foram de apoio. Você é corajoso, orgulho. Obrigado por dar voz a tantos de nós. Mas também vieram os duros. Vergonha. Vai se tratar. Cada palavra machucava, mas não como antes, porque agora eu estava erguendo a cabeça. No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado. Professores me olhavam de maneira diferente, uns com respeito, outros com desconforto. Perdi seguidores, mas ganhei mensagens de desconhecidos agradecendo. Era como se minha dor tivesse virado força para muitos. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Por um instante, pensei em não atender, mas atendi. Gabriel, é verdade? Perguntou, a voz trêmula. É, mãe. Respondi firme, mesmo com o coração acelerado. Do outro lado, silêncio. Depois um suspiro longo. Vai ser difícil para mim, mas você continua sendo meu filho. Aquelas palavras, simples e pesadas, me fizeram chorar como não chorava há anos. Quando desliguei, o celular vibrou novamente. Mensagem de Rafael. Podemos conversar? Por favor. Olhei para a tela, indeciso. Eu ainda o amava. Mas será que valia a pena? Respondi apenas: se for para continuar escondido, não. Minutos depois ele respondeu: não quero mais esconder. Meu peito se apertou. Pela primeira vez, talvez ele estivesse disposto a enfrentar a realidade comigo. Mas eu sabia. As palavras eram fáceis. O verdadeiro teste ainda estava por vir. E eu não estava mais disposto a aceitar menos do que a verdade inteira. Quando vi Rafael esperando por mim na saída da biblioteca, senti um nó no estômago. Ele estava nervoso, mexendo nas próprias mãos, como se ensaiasse palavras. Parei diante dele sem disfarçar a frieza. Você queria conversar? Estou aqui. Ele ergueu os olhos devagar. Eu vi o que você postou ontem. E? Respondi firme. Você foi corajoso. Eu devia ter feito o mesmo. Uma parte de mim queria acreditar nele, mas a lembrança daquela noite, quando o vi com outro rapaz, ainda doía. Coragem não se empresta, Rafael. Ou você tem, ou não tem. Ele respirou fundo. Eu errei. Eu estava com medo. Não daquele boato, não dos outros, mas de mim mesmo. Balancei a cabeça. Você me deixou sozinho quando eu mais precisava. O silêncio que se seguiu pesou. As pessoas passavam por nós, rindo, falando alto, sem imaginar o que acontecia. Finalmente, ele deu um passo mais perto. Eu não quero perder você. Não de novo. E o que vai fazer diferente agora? Perguntei, encarando-o. Rafael hesitou, mas a expressão dele mudou. Se você deixar, eu quero estar ao seu lado, não escondido.
não como um segredo. As palavras soaram sinceras, mas eu precisava mais que promessas. Então prova, disse. Não com mensagens, não com desculpas. Mostra que eu não sou apenas algo que você aceita quando ninguém está olhando. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois tirou o celular do bolso. Sem dizer nada, abriu a câmera, passou o braço pelos meus ombros e tirou uma foto nossa. Eu congelei. Posso postar? Perguntou. Meu coração disparou. Olhei para ele, tentando perceber se era só impulso. Se você fizer isso, não tem volta. Eu sei, respondeu. E é isso que eu quero. Assenti devagar. Ele postou, sem filtro, sem legenda longa. Apenas com ele. Naquela mesma noite, minha caixa de mensagens explodiu. Alguns amigos comemoraram. Finalmente! Outros mandaram silêncio ou críticas veladas. Mas o que me surpreendeu foi a mensagem de André, o amigo que havia sumido. Desculpa por ontem. Você me fez pensar. Tô aqui se precisar. Sorri com os olhos marejados. Talvez eu não estivesse tão sozinho quanto parecia. Mas nem todos reagiram bem. No dia seguinte, encontrei bilhetes anônimos no meu armário. Vergonha da faculdade. E vocês dois sujam o nome do curso. Meu peito queimou de raiva. Rafael, ao ver, tentou arrancar os papéis, mas segurei sua mão. Não, quero que fiquem aqui. Quero que todos vejam do que alguns são capazes. À noite recebi uma ligação do meu pai. A voz dele era dura, quase fria. Vi sua foto. Então é verdade. É, respondi. Aqui em casa, isso não é aceitável. Fechei os olhos, sentindo a garganta apertar. Então talvez não seja mais a minha casa. Desliguei antes que ele respondesse. Pela primeira vez, percebi que poderia perder a minha família, mas algo dentro de mim dizia que não havia mais retorno. Quando contei a Rafael, ele ficou em silêncio. Depois, me puxou para perto. Se eles não ficarem do seu lado, eu fico, murmurou. Não quero que seja por pena. Não é. É porque eu finalmente entendi que você é o que eu quero. Naquela noite, ficamos em silêncio por muito tempo, apenas sentindo o peso do que nos esperava. Eu sabia que o caminho seria duro. Mas, pela primeira vez, não me sentia sozinho para enfrentá-lo. Enquanto tentava dormir, pensei nas mensagens de apoio que havia recebido. Pessoas que eu nem conhecia me agradecendo pela coragem. Talvez a minha luta fosse maior do que eu. Talvez fosse por todos que ainda tinham medo de mostrar quem eram. Fechei os olhos e prometi a mim mesmo. Não voltaria atrás, nem por medo, nem por rejeição. A partir dali, eu seria inteiro. Na semana seguinte àquela foto, minha vida virou um campo de batalha silencioso. Alguns colegas fingiam que nada tinha mudado, outros se afastavam sem explicação. No refeitório, senti olhares que não existiam antes. Era como se, de repente, todos tivessem o direito de me julgar. Rafael tentava agir normalmente, mas eu percebia a tensão nos ombros dele. Quando estávamos juntos, ele me transmitia calma. Quando estávamos separados, eu via o medo crescendo. Foi numa sexta-feira que a primeira ferida mais profunda chegou. Entrei no grupo de mensagens da turma e encontrei uma captura de tela da minha publicação. O comentário, assinado pelo próprio André, me atingiu como um soco. Amigo ou não, eu não vou me associar a isso. Não quero gente me confundindo. O mesmo André que, dias antes, tinha me mandado apoio. Meu peito queimou. Liguei para ele na hora. O que foi aquilo? Perguntei sem conseguir controlar a raiva. Do outro lado, silêncio. Até que ele respondeu. Eu tentei ficar do seu lado, mas você não entende o quanto isso pega mal. Eu tenho minha imagem também. Imagem? Repeti incrédulo. Então a nossa amizade não vale mais do que o que os outros vão pensar? Ele suspirou. Eu não consigo lidar com isso, Gabriel. Você escolheu se expor. Agora aguenta as consequências. Desliguei antes de ouvir mais. Fiquei olhando o celular, com a sensação de que havia perdido não só um amigo, mas anos de confiança. À noite, contei tudo a Rafael. Ele me abraçou, mas vi nos olhos dele a preocupação. Não deixa isso te derrubar, disse. Não é só sobre mim, respondi. É sobre como todos estão mostrando quem realmente são. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com quem confia. Até os mais próximos podem usar sua verdade contra você.
Fiquei gelado. Mostrei a Rafael, que insistiu em denunciar, mas eu sabia que aquela ameaça era real. Na segunda-feira, a situação piorou. Um professor me chamou depois da aula. Gabriel, alguns alunos reclamaram. Dizem que sua postura está gerando desconforto. Minha postura? Perguntei incrédulo. Você entende? Essas demonstrações públicas, olhei fixamente para ele. O senhor está me pedindo para voltar a me esconder? Ele desviou o olhar. Apenas para evitar problemas maiores. Saí da sala tremendo. Percebi que a luta não era só contra colegas, mas contra um sistema inteiro que preferia silêncio à verdade. Nessa noite, sentei com Rafael na beira do rio, o mesmo lugar onde, dias antes, quase tínhamos nos perdido. Às vezes acho que não vou aguentar, confessei. Ele segurou minha mão sem hesitar. Você não está sozinho. Mas parece que quanto mais eu mostro quem sou, mais pessoas eu perco. Então deixa que vão. Respondeu firme. Quem fica é porque realmente importa. As palavras dele aqueceram meu peito, mas não apagaram a dor. Eu sabia que a batalha só estava começando. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe me esperando na sala. Seu pai não quer mais que você volte, disse, os olhos marejados. Meu estômago virou. E você? Perguntei, quase sussurrando. Ela respirou fundo. Eu não vou te abandonar, mas preciso que entenda que vai ser difícil. Assenti, segurando as lágrimas. Difícil eu já sei que vai ser. Só não quero mais viver escondido, ela me abraçou. Pela primeira vez, senti que tinha um pedaço da minha família comigo. Antes de dormir, recebi uma última mensagem de Rafael. Eu sei que está sendo pesado, mas vamos enfrentar juntos. Só me promete uma coisa: não desiste de você. Sorri cansado, mas verdadeiro, porque mesmo em meio a tantas perdas, havia algo que ninguém podia me tirar. A certeza de que eu finalmente estava vivendo a minha verdade. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Cada passo no campus parecia observado, cada palavra carregava julgamento. Mas eu não cedi, a minha postagem continuava circulando, agora acompanhada de histórias de outros jovens que diziam ter encontrado coragem ao me ver assumir quem eu era. Uma tarde, fui chamado à coordenação. Ao entrar, encontrei alguns professores e o diretor. O clima era pesado. Gabriel, entendemos sua posição, mas precisamos preservar a imagem da instituição, começou o diretor. Olhei firme para ele. E esconder quem sou faz parte dessa imagem? Um dos professores pigarreou, desconfortável. Alguns alunos e pais reclamaram. Respirei fundo. Então é isso. Querem que eu volte a viver escondido porque isso incomoda? O silêncio que se seguiu foi a confirmação, mas antes que saísse, a porta se abriu. Rafael entrou. Se vão punir o Gabriel, punam a mim também, disse, porque eu também sou parte disso. O choque foi imediato. O diretor tentou interromper, mas Rafael continuou. Nós não estamos fazendo nada errado, só queremos ser tratados com respeito. Aquela cena mudou tudo. No dia seguinte, a notícia correu pelos corredores. Não era mais só a minha luta, era a nossa. Claro, as reações foram divididas. Alguns se afastaram ainda mais, mas outros vieram até nós com palavras de apoio. Um grupo de alunos organizou uma roda de conversa sobre diversidade. Pela primeira vez, não me senti minoria, mas parte de algo maior. Enquanto isso, André, o amigo que me havia traído, tentou se aproximar. Eu errei, Gabriel, disse a voz baixa. Falei coisas horríveis porque estava com medo do que iam pensar de mim. Olhei para ele, lembrando de cada palavra cruel. Não é medo que machuca, André. É a escolha de trair quem confiava em você. Ele baixou a cabeça. Só queria que me perdoasse. O perdão não apaga o que você fez, mas espero que aprenda a nunca mais fazer isso com ninguém. Saí sem olhar para trás. Não era vingança, era justiça. Em casa, a situação com meu pai continuava difícil, mas minha mãe se mostrava cada vez mais firme ao meu lado. Uma noite, ela me disse: talvez o seu pai precise de tempo, mas eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Abracei-a em silêncio. Aquilo bastava. As semanas se passaram. Eu e Rafael já não andávamos olhando para trás. No campus ainda havia cochichos, mas também havia sorrisos de encorajamento. Uma noite, voltando de um treino, ele parou no meio da rua e segurou minha mão sem se importar com quem olhava. Eu não tenho mais medo, disse. Nem eu, respondi.
No fim daquele mês, fomos convidados para falar na roda de conversa que os alunos organizaram. Estávamos nervosos, mas quando vi a sala cheia, algo dentro de mim se acalmou. Contei nossa história, sem exageros, sem esconder as feridas. Disse que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de não se deixar dominar por ele. Quando terminei, ouvi aplausos. Alguns choravam. Rafael apertou minha mão com força e percebi que não estávamos mais sozinhos. Na saída, alguém me chamou. Era um calouro tímido, que quase não levantava os olhos. Obrigado, disse a voz baixa. Por causa de você, eu acho que consigo ser eu mesmo. Sorri, sentindo o peito se encher. Ali, percebi que a minha dor tinha virado esperança para outros. Naquela noite, deitados lado a lado, Rafael murmurou: Você percebeu que tudo mudou? Assenti. Sim, mas o mais importante não é que mudou para nós dois. Mudou para muita gente. Ele sorriu de leve. Então valeu a pena. Valeu. Confirmei certo disso, porque no fim, aqueles que tentaram nos derrubar ficaram com o peso da própria intolerância. Eu e Rafael, por outro lado, encontramos algo que ninguém podia tirar: a liberdade de sermos inteiros. E finalmente eu entendi. O amor que nasce, na verdade, não precisa se esconder.